meu nome é Bruna Ramos, eu sou criadora do Bebê Chegou e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente porque eu quero mostrar um negócio pra vocês, aí eu vou ficar pequenininha aqui do lado, mas eu espero que ajude muitas mamães e a gente vai falar um pouquinho sobre a curva de ganho de peso do bebê, tá bom? Que eu sei que é algo que vocês têm muita dúvida. Então vamos lá. A curva de ganho de peso do bebê é algo que todo pediatra deveria avaliar, tá, gente? Ela é essa curva aqui e ela é super importante, tá? Por que ela é super importante? Porque ela que vai guiar um pouquinho pra gente como tá o ganho de peso desse bebê. Lembrando que eu falo, o ganho de peso do bebê não é o único parâmetro que deve ser avaliado, porque existem vários parâmetros para serem avaliados em relação à saúde do bebê. Então, o ganho de peso não diz tudo. Mas é importante avaliar o ganho de peso também, tá bom? Porque ele pode dizer algumas coisas pra gente. Então, o médico deveria usar essa curva que tá na caderneta do bebê, tá, gente? É uma curva que tá super fácil disponível. Então, tem na caderneta do bebê do Ministério da Saúde. Ela tem na internet no site da Organização Mundial de Saúde. Então, a gente deve usar a da Organização Mundial de Saúde, né? Que é essa aqui. Então, é super fácil do médico conseguir ela pra usar. E ela deveria ser usada por todos os médicos, tá? O que acontece? Vou explicar um pouquinho como funciona essa curva de ganho de peso, tá? Então, aqui a gente tem o peso do bebê pela idade do bebê, tá? E aí a gente tem essas curvas. A curva verde é o percentil 50. Lembra lá na gestação que a gente tinha o percentil 50? É a mesma coisa. O que significa percentil 50? Então, percentil 50 é o quê? Você tem de 0 a 100. No percentil 50 ele tá no meio, na média, né? Então, toda a distribuição aí de peso, de ganho de altura, de N outros parâmetros que a gente avalia, a gente tem uma curva de distribuição. Então, ela é uma curva que ela tem um pico na média e ela cai de novo. Então, literalmente, ela faz isso aqui, digamos, quase, né? Só que ela é uma curva em vez de ser umas retas assim. E o que acontece? A gente sempre tem o quê? Bebês, crianças, adultos, enfim, para o parâmetro que você está avaliando, que estão na média, os que estão abaixo da média e os que estão acima da média. Estar abaixo ou acima da média não necessariamente indica um problema. Isso é muito importante que vocês entendam, tá? Abaixo ou acima da média não necessariamente indica um problema. Pode ser só o biotipo daquele bebê, pode ser o jeito que aquele bebê é, tá? Então não é pra gente, não, meu bebê está abaixo da média, tem algum problema? Não. A média é o quê? Eles pegam uma população, pegam, por exemplo, o peso dos bebês na mesma idade gestacional para toda aquela população que eles estão estudando e tiram a média. É só isso. Isso é uma média. Esse é o percentil 50, tá? É o que é mais visto naquela população, mas não quer dizer que é só o que deve acontecer. Não vai ser assim. Então, isso é muito importante a gente entender. E aí, o que a gente tem aqui? Então, a curva verde é o percentil 50, a curva vermelha de cima é o percentil 85 e a preta de cima é o percentil 97. A vermelha de baixo é o percentil 15 e a preta de baixo é o percentil 3, tá? O bebê estar no percentil 3 ou no percentil 85 tem algo de errado? Não necessariamente, é outro ponto. Tem que avaliar o todo. Então vamos pegar aqui, eu fiz algumas marcações aqui para vocês entenderem. Eu deixei na curva para ficar mais fácil. Mas o bebê não necessariamente precisa estar em cima da linha, tá, gente? Ele pode estar aqui no meio, entre as linhas, enfim. Ele pode estar em qualquer lugar desse gráfico. Entre o preto e o preto, entre o percentil 0,3 e o percentil 97, é ok, gente. É esperado, tá dentro da normalidade. Então, você não tem que se preocupar se o bebê tá dentro dessas linhas pretas. Tem algum problema, tá perto da linha preta? Não, tá dentro da normalidade, tá bom? Isso é muito importante. E aí, o que a gente tem? Eu peguei 3 exemplos aqui pra vocês, tá? Então, vamos lá, um bebê que nasceu com 3 quilos, tá? E aí, ele ganhou mais ou menos 1 quilo no primeiro mês, quase 1 quilo no segundo mês, uns 700 gramas no terceiro mês, 500, 400 gramas no quarto mês. Tá tudo dentro do esperado. Por quê? A gente tem uma média de ganho de peso mais ou menos para cada idade. Lembre-se que eu tô falando média de ganho de peso. Não quer dizer que o bebê tenha que ganhar no mínimo esse peso, tá? Então, o que a gente fala? De 0 a 3 meses, a gente fala, em média, 20 a 30 gramas por dia. De 3 a 6 meses, a gente fala em cerca de 15 a 20 gramas por dia. De 6 a 9, 10 a 15 gramas por dia e de 9 a 12, 5 a 10 gramas por dia. Então, observe que esse ganho de peso, ele é maior no começo e ele vai diminuindo conforme o bebê cresce. Por quê? Esse bebê no começo, ele precisa, lógico, de um aporte calórico maior, ele vai armazenar mais, mas depois o que acontece? Esse bebê começa a ficar mais ativo, depois, principalmente no terceiro mês. Ele começa a interagir mais com o ambiente, ele começa a se movimentar mais, então ele gasta mais energia. Então, o ganho de peso dele vai ser menor. Então, o bebê de 3 meses ainda fica deitadinho, se mexe bastante mais deitado. O bebê de 5, 6 meses já começa a sentar.
6, 7, 8 começa a engatinhar. 9, 10, 11, 12 começa a andar, né? Então, até um ano, a grande maioria dos bebês andam. Óbvio, tem bebês que andam depois de um ano? Tem, gente, isso tá tudo bem. Mas assim, até um ano você percebe o quanto esse bebê evolui. Ele passa de ficar só deitado para ficar sentado, para engatinhar, para ficar em pé, para andar. Então ele vai gastar muito mais energia, porque ele vai se movimentar muito mais. Então o ganho de peso vai reduzir. Então observem que a curva, ela vai ficando menos inclinada. Por quê? Porque vai ter um ganho de peso menor. Tá? Então, não é esperado que o bebê ganhe no primeiro ano de vida 1 quilo todo mês. Não, não é. Tá? Então, se o bebê tem 3 meses, 4 meses, ele ganhou 600, 500 gramas por dia, por mês, tá tudo ok, não tem que se preocupar. Então, vamos lá. Esse bebê verde, esse bebê que tá na curva verde, tá ok. Tá ganhando seu peso, tá mantendo a curva de crescimento de ganho de peso dele, né? Então, ele mantém uma curva constante, isso é importante. Tá? Ele não tem variações bruscas, então ótimo. Esse bebê aqui já nasceu com 3,5 kg, amarelinho, tá vendo? E ele também foi mantendo no percentil 85, né? Ele já nasceu no percentil 85 e foi mantendo no percentil 85 o ganho de peso dele. Também tá tudo bem. Não é porque ele tá no percentil 85 que tem algum problema com ele. Não. Ele está mantendo uma curva de ganho de peso consistente. Vamos pegar esse bebê aqui que nasceu com 2 quilos, a curva azulzinha, os pontos azuis. Ele também é um bebê saudável, ele também é um bebê que tá tudo ok. Por quê? Você vê que ele vai mantendo, pelo peso, tá, gente? Ele tá mantendo o ganho de peso dele. Não tem variações bruscas, ele não tem quedas bruscas para baixo do preto. Não, ele está ok, a curva de ganho de peso dele tá ok. Pode ser o biotipo desse bebê. Então, é o que eu sempre falo. Quando a gente tem alguma questão aí de desconfiança que esse bebê não tá ganhando o peso que deveria, né? Então, você pega, não. Esse bebê aqui, ó, ele ganhou 1 quilo no primeiro mês, depois ele ganhou 400 gramas. Aí depois ele ganhou mais 1 quilo. Tem um problema ele ter ganho só 400 gramas nesse daqui de 2 para 3 meses? Indica complementação? Na grande maioria dos casos, não. Tem que avaliar o todo, lembra que eu sempre falo? Então você vai avaliar o ganho de peso, você vai avaliar o crescimento, o desenvolvimento. Esse bebê está atingindo os marcos esperados para a idade. O perímetro cefálico que o médico deveria medir toda a consulta, como é que está o aumento do perímetro cefálico. Esse bebê, ele está saudável, ele está fazendo várias fraldas de xixi por dia. Então você tem que avaliar esse combo todo, tá? Ah, não, tem alguma desconfiança, que tem alguma questão? Ótimo, vamos avaliar. Então o bebê não ganhou o peso esperado, que os médicos falam suficiente, eu odeio essa palavra, porque o que é um ganho suficiente ou um ganho mínimo de peso para esse bebê? Sendo que a gente tem que respeitar o biotipo desse bebê, a gente tem que respeitar a fisiologia desse bebê. Não dá pra você esperar que pais pequenos, o bebê vai ganhar 1,5 kg por mês, ou que pais grandes, o bebê ganhar menos, até pode ganhar menos, mas é mais comum ganhar mais. Então a gente tem que avaliar tudo isso. E aí a gente tem que fazer o quê, gente? Antes de partir para uma complementação, e eu não sou contra a fórmula, mas a gente tem que pensar o quê? O leite materno, ele é o melhor alimento para o bebê. Não existe leite fraco. E se precisar complementar, a preferência deveria ser sempre pelo leite materno. Então, complementar com leite materno. Se não consegue complementar com fórmula, caso necessário, sim. Mas não adianta a gente só tapar o buraco com complementação de leite materno ou fórmula. A gente tem que entender o que está acontecendo com esse bebê. Então, por exemplo, pega esse bebê aqui. Ele estava ganhando um peso bem. Até 5 meses ele ganhou superpeso. De repente, ele despencou. Ele caiu do percentil 85 para o percentil 0,3. Isso vai acender um alerta pra gente. Por que que ele despencou? O que que tá acontecendo com esse bebê? Ou esse aqui que estava no percentil 15, vindo bem, e de repente ele estava saudável, estava normal, e de repente ele disparou para um percentil aqui maior. Acho que esse percentil, se eu não me engano, é 60, é 70, se eu não me engano. O que está acontecendo? Por que ele de repente deu esse salto? O que mudou? Né? Mesmo um bebê que, por exemplo, tá aqui, esse que tá na curva preta, ele tava com 3, foi para 4. De repente, ele andou de lado, então ele manteve 4 ou ele caiu, o que tá acontecendo? Sim, a gente sempre tem que avaliar, por exemplo, bebês que andam de lado na curva, bebês que caem na curva, sim, precisa ser avaliado. Primeira conversa, ficou doente? Teve recusa de mamar, não quis mamar, teve recusa de peito? Isso pode afetar muito o ganho de peso, tá? Então, o primeiro ponto tem que falar, ficou doente ou teve recusa de peito, por algum motivo que quer que seja. Principalmente porque ficou doente, normalmente eles recusam o peito. Não teve, tudo normal. Vamos avaliar a mamada. Se o bebê tá mamando de forma efetiva, tem uma língua presa, tem um torcicolo congênito, tem uma tensão muscular, os bebês podem ter, né? Então, torcicolo congênito é encurtamento dessa musculatura.
Tensão musculares, os bebês podem ter tensões não só nos músculos do rosto, mas nos músculos do pescoço. E, gente, não adianta, tá tudo interligado no nosso corpo. Não adianta você achar que uma língua presa, um torcicolo congênito, não vai afetar, por exemplo, a amamentação ou um desenvolvimento motor depois. Vai. Tem uma simetria craniana. Então, assim, dar só a complementação e ficar por isso mesmo é tapar o buraco com a peneira e uma hora a conta vai chegar. Uma hora isso vai ter um preço que você vai pagar porque vai atrasar o desenvolvimento do seu filho, vai ter um impacto lá na frente. Então, uma língua presa pode ter impacto na fala, na mastigação, no próprio desenvolvimento motor. Então, o que eu sempre bato na tecla, precisou complementar, seja com fórmula, seja com leite materno, tem que investigar. O médico não pode simplesmente complementar e largar, né? A complementação tem que ter prazo, vai ficar complementando para sempre, não é o ideal. O ideal é o quê? Você ter um prazo. Ah, não, nós vamos complementar, então você vai complementar uma vez por dia, por um mês, e a gente vai reavaliar. Enquanto você está complementando, você está investigando o que está acontecendo. Entendeu? Porque isso vai ter impacto no futuro, gente. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. A gente tem que avaliar o bebê pela curva de ganho de peso, não o bebê no peso isolado. Então, por exemplo, esse bebê vinha ganhando 1 quilo, de repente ele ganhou 600 gramas. Tem algum problema? Muito provavelmente não, né? E aí o que acontece? Avaliou, a mamada tá boa, não tem língua presa, não tem torcicolo congênito, não tem tensão muscular. Segundo passo, avaliar refluxo, alergia à proteína do leite de vaca, anemia, infecção urinária, são todas coisas que podem sim afetar o ganho de peso do bebê. Tudo isso tá ok também, esse bebê continua com questões de ganho de peso, né? A gente percebe que realmente tem um problema. Esse bebê tá ganhando, por exemplo, 2 gramas por dia, é um ganho de peso muito baixinho. 60 gramas no mês, um bebê de 1 mês, é um sinal de alerta. Um bebê que com 1 mês não recuperou o peso de nascimento, depois do que a gente perde no começo, né? Também é um sinal de alerta, a gente tem que investigar. Ah, não, tá tudo em ordem, tá tudo bem, tá mamando bem, tinha uma língua presa, já arrumou? Beleza. Não tem nada, tá tudo em ordem. Aí a gente já parte para investigar situações mais incomuns, mas que podem ser graves. Então, doenças respiratórias, doenças cardíacas, alguma questão de metabolismo, alguma questão intestinal, de absorção dos nutrientes. São coisas bem menos comuns, bem mais raras de acontecer. Mas se todo o resto tá em ordem, foi bem avaliado, foi bem, né, passado um pente fino e tá tudo normal, esse bebê continua com um baixo ganho de peso, tá apresentando questões de crescimento também, de desenvolvimento, a gente tem que avaliar, tá? Então é o que eu sempre falo, o que eu quero deixar pra vocês? Eu quero que vocês entendam como funciona esse gráfico, então que o bebê não tem que necessariamente estar na curva verde, ele pode estar em qualquer curva, na curva dele, entre as curvas pretas. Então o que eu falo que é a curva dele? Esse azul aqui é a curva desse bebê. Essa preta aqui é a curva desse bebê. Essa amarela aqui é a curva desse outro bebê. O que não pode é um bebê que fica pipocando no gráfico, sobe e desce absurdos, né? Ou fica andando de lado, então, ou seja... Então, ele chegou em 4 quilos com 1 mês, aí ele fica assim, 4,100, 3,900, 4,05, 3... Não, isso não pode, tá? Então, esse bebê tem que estar ganhando peso. Mas esse bebê saltou de 4 para 4,5, tem alguma coisa errada? Provavelmente não, gente, né? Então, assim, o bebê após 3 meses fica mais ativo, eles começam a mamar mais rápido, eles querem olhar tudo em volta, então pode ter do 3 para 4 meses, eles podem ganhar menos peso. Então, bebês às vezes estão ganhando 1 quilo, passam a ganhar 500, 600 gramas, que está dentro do esperado para 3 a 6 meses, que é 15 a 20 gramas por dia, né? Então, avaliem tudo isso. Né? Não é só dar um complemento se precisar. Eu vejo muito bebê sendo complementado sem necessidade porque ganhou só 600 gramas em 30 dias, sendo que 600 gramas é um ganho totalmente aceitável para um bebê, entendeu? Ah, não, ele ganhou só 700 gramas, mas, gente, 700 gramas está aceitável. E aí a gente tem médicos que o bebê ganha 1,5 kg por mês e o médico fala que esse bebê está obeso e tem que fazer dieta. Vocês percebem que a incongruência dos médicos? Né? Nunca nenhum tá satisfeito. Então, assim, avaliem seu bebê como um todo, tá bom? Olhem pra ele com muito cuidado. Complemente se tiver necessidade, complementa. Não sou contra a complementação quando ela é necessária, mas tenham cautela. Busquem profissionais que sejam atualizados, que vão te trazer informações coerentes, tá? Que não vão dar fórmula por qualquer motivo, porque muito médico não sabe nem orientar nada e dar fórmula por qualquer motivo, porque nem entende de amamentação, então pra ele é mais fácil passar fórmula, tá? Então, assim... Avaliem seu bebê com carinho, não existe leite fraco, pode existir leite suficiente, mas isso ocorre em 5% das mães só, sim, é uma causa que tem que ser investigada, mas não é uma causa comum, tá bom? Busquem uma consultoria de amamentação,
busquem fonoaudiólogo, osteopata, o que vocês precisarem para garantir que seu bebê tá bem, né? E que não vai ter um impacto no futuro. Porque não é que eu falo, não é só complementar, é pensar no que isso pode causar impacto no futuro, tá bom? Então é isso, tá, gente? A intuito desse vídeo é só dizer o quê? Se tá com alguma questão de ganho de peso, e avaliem com muito cuidado se realmente tem alguma questão de ganho de peso, investiguem a causa, tá? Porque isso pode ter consequências lá na frente pro seu bebê, tá bom? Investiguem, avaliem, tá? Para que você possa saber realmente o que está acontecendo com o seu bebê. Se aquela suplementação, se aquela complementação que o médico está sugerindo realmente é necessária, né? Estudem muito, entendam como funciona. Avaliem o biotipo do seu bebê. Se vocês são menores, né? Pais menores, o bebê não vai ganhar tanto peso. O bebê pode ser menor, tá bom? Então, nem toda a complementação que os médicos sugerem é necessária. E quando necessária, façam. Tá bom? Mas busquem aí avaliar direitinho se precisa, se não precisa e o que vocês podem fazer para ajudar seu bebê, tá bom? Para ele ter a melhor saúde possível, que é isso que a gente quer, nosso bebê saudável, né? E aí que eu falo, na fórmula não necessariamente vai deixar esse bebê mais saudável, porque se ele tem alguma outra questão de saúde que a fórmula tá mascarando, esse bebê não vai estar saudável, ele só vai estar ganhando peso. Tá bom? Então pensem nisso com muito carinho. Espero que esse vídeo ajude muito vocês mesmo. Envie esse vídeo pra mamãe que médico tá pedindo pra complementar, que às vezes nem tem necessidade, que o bebê tá bem, tá bom? Pra poder ajudar vocês. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijinho!